Então, pessoal, primeiro eu quero explicar um pouco sobre a osteopatia, que é uma técnica que a gente tenta, através de estímulos manuais, liberar tensões que o bebê possa ter, que leva a sintomas como as cólicas, como o refluxo, a disquesia, que é a dificuldade de evacuar, os gases, dificuldade na amamentação e a dificuldade do sono. E a gente sabe que o trabalho de parto, seja parto normal, cesárea, natural ou não, ele é muito intenso para o bebê. Nesse bonequinho aqui a gente demonstra algumas partes onde vão ser as suturas da criança e do futuro adulto. E essas suturas, elas não são fixas ainda entre si. Elas são muito móveis para a criança passar no canal do parto sem nenhum tipo de sobrecarga ou lesão. Mas assim como eu falei, o trabalho de parto é algo que é muito intenso. É intenso para a mãe, é intenso para o bebê, é intenso para o pai. E essa intensidade do trabalho de parto consiste também na contração do útero para fazer o bebê descer, quando o parto é natural ou normal. E algumas pessoas que ainda evoluem para o parto cesáreo, por alguma opção, às vezes a mãe também entra no trabalho de parto. Então, a criança também recebe essas compressões. Além dos posicionamentos durante muitas semanas do período gestacional do bebê. Então, às vezes, ele fica muito tempo já posicionado e algumas regiões podem ser mais tensionadas. E daí é a origem dos principais sintomas, essas tensões que o corpo do bebê possa receber durante esse período gestacional, trabalho de parto e às vezes nas primeiras semanas. Então, eu vou falar primeiro é, do principal sintoma que geralmente acontece, que é a dificuldade na amamentação, a dificuldade na pega do peito. Vocês já pararam para perceber que muitas mães se culpam por às vezes não conseguir fazer uma boa amamentação ou ter uma amamentação prazerosa? Muitas mães reclamam de dor, reclamam de dificuldade do leite descer, reclamam de feridas, relatam preferência do bebê preferir mamar um peito ou no outro, ou às vezes nem conseguir amamentar. E assim como eu falei, muitas mães se culpam por não conseguir fazer uma amamentação prazerosa e de qualidade. E isso, eu digo que a maioria das vezes a culpa é do bebê. A culpa que eu digo é o motivo de não conseguir amamentar. Nesse desenho que eu coloco nessa bonequinha aqui, a gente tem nessas suturas a maioria das articulações do crânio. E aqui a gente chama de articulação temporomandibular. É onde faz a abertura e o fechamento da boca. É onde às vezes a criança consegue fazer uma sucção, abrir e fechar, associado com o movimento da língua, da região cervical, do tronco. E essas tensões que às vezes acontecem do trabalho de parto, no período gestacional, dificulta esse processo. E não adianta posicionar da melhor forma possível, colocar da forma invertida, mamar sentado, se a dificuldade está no bebê. É lógico que é importante essas consultorias de amamentação, porque o posicionamento auxilia a melhor abertura da boca, auxilia de uma melhor sucção, auxilia de ter menos chance de ter refluxo, mas é super necessário que a criança consiga ter sua fisiologia, né? O seu funcionamento de abertura e fechamento, sucção, movimentação da língua preservado, além dele ter que conseguir fazer as rotações da cabeça. Às vezes, a dificuldade da amamentação também está associada ao posicionamento. Se a criança tem uma preferência de inclinar a cabeça para um lado e rodar para o outro, vocês concordam comigo que ela vai ter facilidade de mamar em um peito, mas quando eu coloco no outro, ele vai precisar ser tensionado? E daí é uma das dificuldades de amamentar. E o que eu oriento, tanto para os meus alunos do presencial, tanto para os meus alunos do online, que é do método Tudo sobre Bebês, são as massagens, que são as sequências que eu ensino, para a gente conseguir tirar todas essas tensões que vão dificultar a criança, por exemplo, abrir e fechar a boca para fazer aquela amamentação de qualidade e prazerosa, da forma com que deveria ser. E eu falo que uma massagem só, ela ajuda, mas ela não resolve. Então, geralmente eu associo as massagens da região do crânio, da face, da região do pescocinho, da região do tronco, da região abdominal, pélvica e associado com pernas.
Então, a gente faz esse global, porque quando a gente fala em tensão, a gente pensa muito na região do crânio e da cabecinha do bebê. Mas pode ser uma tensão em qualquer outra região e repercutir lá. Então, acho que deu para entender um pouco como, às vezes, a gente precisa desses cuidados das massagens e dos toques para o bebê ter uma sucção eficiente, né? Para o bebê conseguir amamentar de forma nutritiva e esse nutritivo, a gente levando lá para a qualidade do sono, imagina que a criança mama pouco e que se cansa, porque é muito difícil abrir e fechar a boca. Ele vai mamar pouco, então vai ter pouco tempo de intervalo entre uma mamada e outra. Então, é um dos motivos que às vezes faz a criança acordar muito. Então, ela precisa mamar bem, mamar com eficiência, e mamar bem e com eficiência inclui o estímulo certo que a mãe precisa no seio para conseguir produzir o leite. Então, o leite precisa de uma série de situações, e um deles é o estímulo correto do bebê. Por isso que, às vezes, um peito ele produz mais leite do que o outro, porque um peito a gente tem o estímulo correto. No outro peito, nem sempre. Então, a gente percebe a preferência do bebê por um peito, porque ele produz mais, porque ali a cabeça fica melhor posicionada. Então, é importante vocês perceberem se às vezes a criança prefere mamar num peito porque não roda a cabeça, porque às vezes a abertura de um lado da boca é mais eficiente, aí a gente consegue ver algumas características da face. E eu falo que a osteopatia pediátrica, que é a minha especialidade, a maioria das vezes os toques são muito sutis. E é muito importante que os pais façam em casa. Então, essas massagens, a maioria das vezes, os pais conseguem resolver tudo em casa. E é tudo sutil, tudo muito leve. E resolve muito, pessoal. Então, eu falei já um pouquinho para vocês sobre a dificuldade na amamentação. Agora, uma coisa que acontece muito são as suspeitas de cólica ou as dores que a criança possa vir a ter nas primeiras semanas de vida. E alguns pais falam que a criança se contorce muito, fica fletida, joga a cabeça para trás, se contorce, fica super vermelha e a gente não consegue fazer nada, né? A gente tenta colocar na posição, ela não aceita, a gente tenta colocar de barriga aqui, dura pouco tempo, já reclama. Eu falo que é normal a criança nascer com o intestino imaturo, mas não é normal ele nascer com o intestino incoordenado. Então, eu vou explicar a diferença. Então, muitos pediatras eles recomendam já alguns probióticos que ajudam na maturação do sistema digestivo. A gente fala que geralmente precisa de uns 3 meses para o sistema digestivo ficar maduro. Então, a gente dá um probiótico, que é o lactobacillus específico, para amadurecer. Só que algumas crianças ainda têm o sistema digestivo incoordenado. O que é uma incoordenação? É quando o alimento, né, seja o leite materno, seja a fórmula, ele não segue o caminho natural, ou seja, a boca vai descendo, estômago, intestino delgado, intestino grosso e faz o cocôzinho. Às vezes, o que acontece quando a gente fala dessa incoordenação? Às vezes o leite volta, ou seja, é o Ei, gofo. Às vezes o mamãe. leite volta, é o refluxo. Às vezes o refluxo que a criança baba o leitinho, às vezes é o refluxo que é um jato, né? Então isso tudo é uma incoordenação. São coisas que eu não julgo normal. Para mim, refluxo e gofo não é normal. No adulto, a gente fala que quando o alimento volta, ou eu estou tendo um refluxo ou eu estou tendo um vômito. Vocês concordam comigo? E no bebê não é diferente. A única situação que eu relevo quando a criança gofa é quando ela mama muito, em um curto intervalo de tempo, e associado com a mãe produzir muito leite. Aí é questão de não ter capacidade de suportar todo aquele leite. Mas não é normal o bebê ter gofos excessivos, não é normal Ei, meu ter amor. refluxo com frequência. Bom Então, tudo isso pode estar dia. associado com essa tensão aqui. Aqui atrás, dessa parte posterior aqui, é um nervo importante Bom que às vezes dia, ele é tensionado. princesa. E aí, esse nervo que é tensionado, pessoal, Bom dia, ele pode mamãe. atrapalhar a informação que manda lá para o sistema digestivo. E aí faz com que esse sistema digestivo fique incoordenado. E aí não adianta usar a simeticona, não adianta usar o Luftal, porque a gente fala que o problema é mecânico, ou seja, é algo do movimento ali que não está legal. Então, sim, é importante, às vezes, o pediatra prescrever, mas de forma isolada não resolve. Na verdade, vai resolver com o tempo. Só que é muito desconfortável ver o bebê sofrendo todas essas semanas, ou até Ei, meu esperar lá dar amor. 3 meses, para ter a esperança da cólica passar.
Então, a gente consegue fazer alguns estímulos, alguns posicionamentos que ajudam muito. Uma coisa que eu falo para todos os pais, seja aqui do online, seja do presencial, é a importância do tummy time, que é o tempo de barriguinha para baixo. O tempo de barriguinha para baixo, além de várias outras funções, ele ajuda a coordenar esse sistema digestivo. Eu sei que muitos pais ainda têm a insegurança, ainda têm o medo da criança ficar de barriga para baixo no tummy time. Mas uma coisa que é muito importante falar também, é que o tummy time é no momento que a criança está acordada e sobre a supervisão de algum responsável. Então, eu digo que o tummy time, isso eu falo bastante lá no Tudo Sobre Bebês, é um momento que a gente tem que ter interação com o bebê. Não é só colocar ali e trabalhar no WhatsApp ou fazendo outras coisas. É o momento que tem que ter entrega, é o momento que tem que ter relação com o bebê. Então, imagina o bebê que o tempo todo está sendo carregado, tem um estímulo tátil, visual, e do nada a gente coloca eles de barriguinha para baixo. Aí eles perdem toda a referência que eles têm. Então a gente precisa ter o toque, a gente precisa ter o som. E quando possível, colocar na caminha, a criança bem posicionada, sempre contato visual. Isso facilita muito. E aí, quando a criança estiver nesse tempo de tummy time, faz uma rotação da cabeça por um lado, um tempo da rotação da cabeça para o outro lado. Isso ajuda muito a criança permitir que você deixe ela nessa posição. Eu falo que no primeiro mês, é interessante que a criança fique pelo menos 10 minutinhos de barriguinha para baixo. Do primeiro mês até o terceiro, pelo menos 20. E não precisa ser direto, pode ser picado. Eu deixo um pouquinho, tiro, eu deixo um pouquinho e tiro. E é sempre legal não esperar a criança sofrer para ter a necessidade de tirar. Senão ela vai entender que chorou, tira. Então a gente faz com que a criança não chore, não tenha desconfortos e tire antes. E vai fazendo isso picado, né? Então a importância da gente trabalhar os posicionamentos, tirar essas tensões, né, do bebê com as massagens, com as sequências do Tudo Sobre Bebês ajuda muito. Então, assim, não adianta a gente só fazer a massagenzinha que a gente faz na barriguinha, se a gente não dá informação. Então, a gente precisa fazer a sequência toda para a gente conseguir ter uma resposta legal, né? Então, eu falei dos gases, agora da disquesia. A disquesia está muito associada com essa incoordenação também. A disquesia é a dificuldade de evacuar, a dificuldade de fazer cocô. Então, às vezes, a gente vê que mais ou menos a criança tem mais ou menos um horário, alguns quando já conseguiu estabelecer uma rotina. E esses estímulos que a gente faz de coordenação é justamente para a gente poder coordenar. Tem bebês que toda mamada faz cocô. Tem bebês que às vezes ficam 2, 3, 5 dias sem fazer cocô. Para mim, o normal é fazer cocô 2, 3 vezes por dia. Fazer cocô em toda mamada é muito excessivo. É muito estímulo que o corpo está tendo. Fazer cocô a cada 5 dias é muito intervalo. Alguns pais chegam a precisar colocar é, o, é, o, cujo nome, para estimular a criança a fazer o cocô. É, eu notei que eu não esqueci, porque eu sempre esqueço as palavras, o supositório. Às vezes a gente precisa fazer a higiene natural, né? Então a gente coloca a criança em posição fletida, joga uma aguinha morna para conseguir fazer o cocô. Então isso Vem, tudo mamãe. ajuda a funcionar melhor. A gente não precisa deixar chegar nesse ponto. Então a gente trabalhando essa coordenação vai ajudar muito nessa disquesia, essa dificuldade de evacuar. Então vou tentar exemplificar o que é uma disquesia do bebê. Imagina que a gente teve uma intoxicação alimentar, o adulto, e o intestino funcionou super, né? Chega a ter diarreia. E aí você foi no banheiro várias vezes, toda hora ia lá no banheiro, toda hora ia lá no banheiro. Então, assim, não é normal ir no banheiro toda hora. Só que já foi tudo que tinha para sair. Tudo que já comeu e tudo que já bebeu. Só que às vezes ainda tem aquela vontade de ir no banheiro. Chega lá no vaso sanitário, não tem mais nada para sair. Então, isso a gente chama de disquesia. É o corpo tentando jogar para fora, mas não tem nada ali no finalzinho do intestino que dê conta de sair. Isso causa aquela cólica, aquele desconforto. Então, isso é uma disquesia. É o intestino contraindo no lugar errado, na hora errada. Porque a gente tem um reflexo que se chama reflexo gastrocólico. Na hora que a gente está mamando, na hora que está chegando o alimento, o corpo já faz um peristaltismo. Tanto isso no adulto quanto no bebê. Porém, no bebê, às vezes, isso está mais incoordenado. Daí a importância da gente conseguir coordenar. Então, imagina, ó, a criança mamou, o alimento chegou, foi descendo, chegou no estômago. O ideal é ele Vem, ir mamãezinha. delgado, fazer todo o caminho e voltar para o intestino grosso e seguir esse caminho para sair.
E por isso a importância da gente sempre fazer as massagenzinhas do abdômen no sentido horário. Ei, meu Essa é a importância da massagem amor! no sentido horário, é justamente para a gente seguir o caminho do intestino. Se a gente fizer no sentido oposto, a gente está indo contra o ritmo. Então, uma das coisas importantes da massagem é fazer no ritmo correto. Fazendo no ritmo da contramão, não flui, não acontece. Então, é bem importante, pessoal, isso também. Os gases. Por que aparecem os gases? Por que as crianças sofrem tanto com os gases? A gente também associa muito com a disestesia e com a cólica, mas imagina o leite ou o alimento que ficou parado ali no mesmo lugar durante muito tempo. Esse alimento fermenta, ele gera gases. E se o intestino não está movimentando da forma com que deveria, de forma coordenada, aquele gás vai ficar numa região só. E aí ele aumenta o volume e tensiona a pele. Então, quando a gente fala de cólicas, de gases, o problema não é o gás em si. O problema, imagina que isso aqui é o gás está aqui dentro, ele vai aumentar a tensão. A roupa que é a pele do bebê aumenta a tensão e causa muita dor. Então, essa maioria das dores da cólica é pela distensão da região do abdominal. Então, as crianças ficam com aquela barriga até esticada. Algumas crianças chegam a ter uma hérnia. Então, a gente começa a ver que está forçando tanto o abdômen que tem parte ali de dentro querendo sair. E não adianta colocar uma. O pessoal fala muito, né, mas as sogras, né, as tias de antigamente, colocar uma moeda, prender, se o problema está lá dentro. Então, é importante a gente coordenar isso tudo. E mais importante ainda é a gente tentar tirar essa tensão. Então, uma coisa que eu dou dicas, tem lá da minha página do Instagram, tem no Tudo Sobre Bebês, o que que a gente faz na hora da cólica, na hora dos Ei, gases minha que estão movimentando? mãezinha. É acolher o bebê. O que a gente faz de massagem da sequência do Tudo Sobre Bebês é Mamãe já acolher, vai. tá tranquilo. Na hora da cólica, não adianta, gente, é acolher. Então, vocês vão buscar uma postura de acalmar o bebê, movimentos de oscilar a postura, o barulho que acalma, o posicionamento que a gente faz muito de forma instintiva, que a gente tenta comprimir todo o bebê aqui, Oi, geralmente amor. comprime um pouquinho, eles conseguem acalmar. Mas outra coisa que é muito legal é a gente colocar ele ou de lado ou de barriguinha para baixo, sem fazer o apoio na região abdominal, só fazendo o apoio aqui no tórax e no quadril e tirar a pressão do abdômen. Fazendo o quê? Ó? Uma leve flexão. Fazendo essa leve flexão aqui, ó, vocês concordam comigo que a gente está tirando essa tensão da pele, então aproximando os tecidos? Então, isso ajuda muito nas cólicas. Ajuda muito quando a criança está sofrendo. Para aí, quando a gente conseguir aliviar ela mais fácil, depois a gente fazer a sequência para coordenar. Começando aqui em toda a região da cabeça, na região do pescocinho, na região do tronco, na região abdominal, até o caminho que tem que sair. E aí funciona super bem. Então, assim, eu falo que fazendo 2 vezes por dia durante 3 a 5 dias, a criança é outra. Se o problema for só esse mecânico, na maioria das vezes, pessoal, e é esse o problema, resolve. Eu falo que o pai e a mãe, né, que consegue fazer esse estímulo regularmente, tanto de forma preventiva ou tanto quando os sintomas começam a aparecer, ajuda muito, tá? E o refluxo, que eu já falei que é algo que não é normal. Não, pode ser comum, né? Pode acontecer em muitas casas, muitas famílias, mas é algo que eu não julgo normal. Se não é normal para o adulto, por que que a gente julga que é normal para o bebê? Aí algumas pessoas, tem um refluxo fisiológico, né? Ele é o que gofa feliz. Ok, pode até gofar e não sofrer, mas será que a gente vai deixar isso manter? Será que a gente vai deixar a criança ter algum desconforto? E outro ponto importante que eu gostaria de falar com vocês é em relação à qualidade do sono. E todos esses sintomas, a cólica, a disquesia, os gases, o refluxo, a dificuldade de amamentação, pode influenciar diretamente na qualidade do sono. Então, a gente tem os consultores de sono que ajudam muito, mas se tiver algum desses sintomas que acontece na noite, acontece na hora das cochiladas, a criança ela não vai conseguir ter um sono de qualidade, né? E vai ser aquele sono picado. Ele vai ficar só na parte mais superficial e depois rapidinho ele vai acordar de novo. Então, aquelas mães que falam: "Nossa, meu filho acorda de hora em hora. Será que o leite está sendo nutritivo? Será que o intestino está contraindo uma hora que não deve?" Então, as massagens, por exemplo, eu oriento horas específicas do dia, por exemplo, de manhã e à tarde, para evitar esse excesso de movimentação à noite. Então, será que de tanto mamar, aquela musculatura não fica dolorida? Vocês já viram que pessoas que têm disfunção da ATM
sente dor aqui, sente dor de cabeça, de tanto ativar a Meu musculatura, mas não pai. funciona. Então é importante a gente ver tudo isso. Então, o sono, eles são N fatores, ele pode estar associado com alimentação, pode estar associado com o tipo de fórmula, ele pode estar associado com esses sintomas que a gente falou, pode estar Que associado com uma rotina barrigão. hiperestimula o bebê, seja nas cochiladas durante Que o dia, barrigão, seja nas mamãe. cochiladas durante a noite. Então, o que eu ensino também é sobre criar rotinas, mas criar rotinas de forma leve. Não adianta, assim, dar 5 horas da tarde, ninguém pode falar alto, ninguém pode ligar uma luz. Tem que ser sutil, tem que... a família tem que muito entender como é que a criança funciona, mas tem que ser um equilíbrio. Porque o bebê, ele é para trazer felicidade, não é para trazer o desconforto, o medo, a insegurança. E eu sei que às vezes a gente sonha muito, né, com conseguir amamentar, conseguir levar a criança no parque, conseguir levar a criança na casa de alguns amigos, na casa da família. E às vezes a criança que tem tanta cólica, gases, não dorme bem, o que que a gente faz? A gente não quer sair de casa, né? Às vezes a gente fica sem paciência com o marido, fica sem paciência com a esposa, às vezes fica sem paciência com o irmãozinho mais velho, e aí vem aquela culpa, né? E aí é uma coisa que vai cavalgando sobre a outra. E o interessante, gente, é trabalhar quando criança. Espero que algumas de vocês aqui não tenham crianças que são sintomáticas, porque a gente consegue fazer tudo isso, todos esses cuidados ou prevenções, para a criança não sentir isso. Mas do seu Que bebê que às vezes já tem xixizeira. cólica, dificuldade de fazer cocô, Que gases, xixizão. o refluxo, esse gorro excessivo, é importante fazer essas sequências, né, do crânio, da face, da cervical, sequência do tórax, da região Tá das quente, costas. filha. Então, assim, tem a sequência do relaxamento, tem a sequência que eu brinco que é a sequência da Branca de Neve, tem a sequência do ciclista. Isso aqui eu vou explicar, vou dar uma dica para vocês no final, que eu tenho certeza que todo mundo faz a bicicletinha em casa. E às vezes algumas pessoas fazem a bicicletinha errada. Então a minha sequência, quando eu coloco lá no meio da sequência esse estímulo do abdômen, que a gente fala de que é bicicletinha, eu falo que a minha é do ciclista, que é o profissional. Então, raciocinem comigo, ó. A criança, quando a gente vai fazer a bicicletinha, ó, a gente faz esse movimento aqui, não é? Todo mundo que está aqui faz esse movimento? Manda aqui para mim. No chat, ou quem está pode ligar o microfone, fala se é dessa forma que faz. E, ó, vocês concordam comigo que, vamos falar que o ânus do bebê é um ralo, e eu preciso empurrar esse alimento por esse ralo, para sair, tá lá dentro. E se eu faço isso aqui, ó, eu estou tampando o ralo. Então, eu estou jogando o cocô e os gases para um lado e para o outro. Vocês concordam comigo aí? Quem teve parto normal, ou teve consultoria aí durante a gestação para ter um parto normal, ou até quem conseguiu fazer o Pilates, ou fisiopélvica, trabalhava muito a postura de cócoras, quebrar, abrir a região do assoalho pélvico para o bebê passar? Então, para o bebê é a mesma coisa. A gente não deve fazer a bicicletinha aqui, ó, comprimindo a barriga. A gente tem que fazer uma leve rotação para fora, a gente chama de rotação externa, ó, e fazer abrindo a perninha. Porque aí a gente vai, de forma mais lateral, empurrar o que a gente precisa e mantendo o ralo Que aberto. delícia, mamãe. Vocês Calma. conseguem Por que você tá visualizar nervosa? isso? Então, ó, Calma, isso é a filhinha. bicicletinha que a gente aperta de um lado, aperta do outro, aperta do lado, aperta do outro. Isso aqui é a massagem do ciclista, que ele é de alta performance, né? Ele performa mais, ele funciona melhor. E aqui funciona muito melhor e a criança não sente desconforto. Então, essas massagens, todas que a gente tem que fazer contato abdominal, na sequência, elas são as últimas. Por quê? Porque assim como eu falei, esse tecido, né, essa pele está tensionada. Se a gente já fazer a massagem, imagina, ó, essa aqui, a bicicletinha, né, alternando. Aqui tá duro, tá tenso, tá dolorido. Se a gente mexer mais, vai doer mais. Aí a criança faz o quê? Não deixa, ela estica. Então, não, eu tento fazer a massagem e a perninha é dura, e aí a gente força. E massagem, a sequência do Tudo Sobre Bebês não é na força. A sequência do Tudo Sobre Bebês é uma dança. A criança tem que deixar. Então, a gente vai ao longo desses movimentos, de forma sutil, ó,
E contato visual, olha para o bebê, conversa, toca. Então, cria esse vínculo, né? O visual. Então, as crianças no primeiro mês, elas enxergam um pouquinho. Mamãezinha. Ela vai desenvolvendo, a gente pode até afastar um pouquinho. Mas, ó, contato visual, passar segurança, conversar, mega importante. E aí, a gente faz toda a outra sequência e depois faz a massagenzinha, que aí é da sequência. Sendo que a bicicletinha, a gente vai abolir, porque agora a gente vai ter só performáticos aqui, ó. A gente vai abrir a perninha para massagear melhor a região lateral para o que tiver que sair, sair, né? Então, que eu dei umas dicas bem legais para você, ó, para vocês, né? Eu ensinei a importância do tummy time, eu falei da bicicletinha, eu falei que não adianta só a gente estimular aqui, se quem manda, quem é o chefe, está aqui em cima, manda informação, não está coordenando bem, ou se às vezes a gente tem o ralo que está entupido, então a gente tem que fazer esses posicionamentos. E a maioria disso, cólica, disquesia, que é a dificuldade de evacuar, os gases, refluxos, a dificuldade de alimentação e o sono ruim, a maioria deles, gente, muitos deles, assim, tá, 80, 90%, a gente consegue resolver em casa. Massagem, de forma leve. Então, eu ensino também que a Me... massagem é um carinho que a gente faz, é um toque, só que é nos lugares certos. Então, vocês vão ver que a gente vai passar de forma específica a mão em cada dessas suturas de forma leve. E muitas dessas massagens, os pais, as mães já fazem de forma intuitiva. Fecha o latim de forma intuitiva. Então a gente já faz alguns carinhos. Algumas crianças, às vezes, você já percebeu que elas não gostam que toquem em alguma área da cabeça, não gostam que toquem em alguma área do pescocinho ou do tronco. É sinal que ali tem alguma coisa que está incomodando. Algum dos bebês de vocês tem alguma restrição quando encosta? Fala aqui para mim no chat, gente, só para mim entender. É, e outra coisa, o assunto que eu pensei para hoje está quase acabando, mas alguém de vocês aqui pelo chat ou por áudio tem alguma dificuldade? Tem alguma coisa que o bebê está passando que talvez eu possa ajudar, que eu possa informar para vocês? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou deixar, não sei se eu coloquei no início da reunião, mas eu não sei se vai ficar. Eu vou colocar um link de novo aqui. Esse link, ó, eu vou dar para vocês um e-book, que são os cuidados que um osteopata pediátrico tem Banho. para bebês. E esses cuidados, eu fiz um e-book que orienta tudo. Então, nesse link eu vou deixar aqui no chat, ou vocês podem para mim direto pelo direct. Tem o Tem um desconto para a sequência do Tudo sobre Bebês. Tem o link do WhatsApp da Fabiana, que é minha secretária, que amanhã, ela chegando, ela é, o, vai enviar para vocês o e-book. E tem a página do Tudo sobre Bebês para vocês entenderem um pouco. Lá eu falo bastante. No meu Instagram também eu também falo muita coisa. Eu estou sempre disponível Mamãe. lá. Qualquer dúvida que esteja ao meu alcance, eu vou ajudar. Espera que teve alguma dúvida aqui que eu vou ler. Já só vou mandar o link aqui no. Socorro, socorro. Então, deixa eu ver quem mandou. É o Samsung SM, não sei quem é. Meu bebê não dorme bem de dia, só quando está de barriga para baixo. E tem muita disquesia. Então, assim como eu falei, o que a gente faz de forma intuitiva? Qual é o seu nome? De forma intuitiva, a gente posiciona a criança aqui porque a gente distribui a pressão de todo o corpo na região do tronco. Então, quando a criança acalma aqui de barriguinha para baixo, a gente está distribuindo essa tensão aqui ao longo de todo o corpo. E aí a criança dorme melhor. Porém, a criança dorme um pouco melhor e o pai e a mãe não dormem nada, né? Então a criança Kelly, né? Então, Kelly, a criança que Chupica. dorme aqui, ela cochila e o pai às vezes cochila e nem dorme. Então, assim, é muito difícil. Aí fica a gente não tem um sono Calma, reparador e aí mamãezinha, é uma calma. série de disfunções, né? O leite fica com muito cortisol e estresse e aí é um ciclo. Então, essa sequência realmente para você vai ajudar muito. Porque o seu bebê vai começar a aceitar outras Ave Maria, funções e vai começar a menina. aceitar mais ficar Você tá no muito berço, ficar cagona. mais no Ô, Moisés, ficar mais cagona. na cama. Então, assim, a gente tem que buscar esse conforto para o bebê, senão não dá certo. Senão vai ficar aí Calma, meses com mamãezinha, a criança calma. só acalmando aqui. E Você aí tá depois, para soltando a fazer a mamãe. criança dormir na cama ou no berço acoplado, ou no quartinho deles, vai ficar muito mais difícil. Ô, A criança tem que se Chapeca. sentir confortável para ela conseguir dormir um longo período de tempo.
né? Ó, Então, isso é você, importante ó, trabalhar que essa você fez aqui, rotina, mas se o cocôzão. bebê só dorme de barriguinha para baixo, Ai, é sinal que tem alguma coisa incomodando. E quando a gente coloca ela todo em contato com o nosso corpo, ali a gente tira essa tensão. Então, a disquesa não adianta tomar Luftal, não adianta tomar Tilenol, alivia, mas muitas vezes não resolve. E às vezes a simeticona, ela faz o nosso intestino funcionar mais. Então, às vezes, se for só uma incoordenação, o intestino vai continuar você tá com forçando para algo fome? sair, mas não tem nada para sair, Você e tá vai com causar fome? desconforto também, né? Tá, Se eu tiver conseguido tá, explicar, mamandinha. pode Você tá me com fome? falar aqui se eu não tiver esclarecido tudo. Você não tá Agora, cabendo aqui Nádia, mais, não. é, estamos desconfiados que Você não tá cabendo o mais neto aqui. está com refluxo, chora muito, É, não você não tá dorme. cabendo, não. A mãe começou a Ó, trabalhar mamãe vai e limpar aqui. começou a fórmula quando está com o cuidador e fazendo fezes esverdeadas. O cocô ele oscila um pouco a cor, às vezes é aquela amarelinha, às vezes é mais verde, a gente tem que entender se isso está com sofrimento. Mas a partir do momento que a gente percebe que a criança está voltando o leite, aquilo está incoordenado. E eu vou explicar ó, agora o porquê que às vezes a gente tem esses sintomas aparecem. Às vezes, nossa, Vinícius, o meu filho no primeiro mês era ótimo, dormia a noite toda, ou pelo contrário, nossa, Vinícius, meu filho sofria muito e parece que de um dia para outro sumiu. Isso acontece, e eu vou explicar por quê. Ó, essas suturas que eu falei, elas são móveis. A primeira função é passar no canal do parto. Então, ela precisa ser móvel para, na hora de passar, aquilo ser móvel e passar com Ai, menos Senhor tensão Jesus. possível. Só que Ô, vocês perceberam, cagona. ou Oi, já é cagona. pai ou mãe aí, avô ou avó, Oi, essa cagona. criança nasce com a cabeça parecendo um cone quando nasce de parto normal. Por quê? Foi tensionado. E nos Ei, primeiros dias, cagona. como é que tá? E nos primeiros dias, essa cabeça ela volta. Então, nos 3 a 5 dias já fica bem normal. Só que às vezes algum lugar foi mais tensionado Aqui, ó. do que Mamãe vai mexer que isso no seu. gostaria. E aí a gente começa a ver que às vezes algumas crianças ficam até com a cabecinha um pouco amassada. Às vezes ela prefere ficar Oi, tanto de filho, um por que que lado você que tá ali fica brava mais plano, assim? ou só fica de barriga para cima que aqui fica mais plano, ou só fica para o outro lado que aqui fica mais plano. Isso é uma assimetria, e Mamãe tá geralmente são vestindo assimetrias roupa. posicionais. Conversa aqui com a mamãe. Imagina então que essas assimetrias vão causar mais tensão aqui e aqui vai ficar mais frouxo, onde daqui a pouco vai fixar. E Nós estamos aqui, ó, vestindo onde sai roupa. um Você quer esse ficar sem pontinho aqui, roupa? ó, sai um Você nervo quer bem ficar sem importante. roupa? Imagina que aqui está Conta pra apertadinho, mamãe. esse nervo, às vezes, é Quer? como uma torneira de Quer ficar água. sem Se eu roupa? apertar a torneira, Senhora. a água vai sair com mais pressão, ou às vezes nem Hum? vai sair. E aqui ela vai dilatar mais e vai passar muita informação. Então a gente pode ter um sintoma Senhorinha. por compressão Gostosinha. ou por relaxamento, né? Saindo muita Olha água, o muito tamanho disso comum, aqui. ou, né, saindo pouca água, quase nenhuma. E Ó, aí, e espera. eu já falei demais, né? Aí quando a gente tem esse pico de Mamãe. crescimento, né, então a gente fala do salto de desenvolvimento. O salto de desenvolvimento é o pico do sistema nervoso central de crescimento. Então aí eu começo a ter sintoma. Por Que quê? Porque a nervo. cabecinha, por causa do cérebro, está movimentando. Ela cresce muito. Então esse crescimento acelerado causa essas tensões. E aí a gente precisa tirar Ó, essas aqui, tensões ó. com a sequência de massagens, com posicionamento. Aqui, Então, assim, isso mãe. aqui só resolve com posicionamento, isso aqui só resolve com as massagens. Medicamento só alivia a dor. Mas o salto, ele vai acontecer em toda criança, mas nem todo bebê, nem toda criança precisa sofrer para ter o salto. Então, Não os tá saltos, o cabendo. objetivo dele é um pico de desenvolvimento, não é para ser um pico de sofrimento. Então, a gente lê tanta coisa na internet falando, nossa, o salto de 3 meses, nossa, o salto de um mês está chegando. Então, alguns aplicativos você fala, seu bebê vai entrar no salto daqui 2 semanas. Gente, não tem problema entrar no salto se isso aqui não tiver tensão. Se essas Calma. suturas estiverem Mamãe já vai dar. relaxadas, não tem por que ter medo do Por que salto. O que você tá salto vai nessa ser super agonia? benéfico. O salto vai ser aquisição de habilidades motoras, aquisição de Ô, habilidades de agonia. linguagem, de interação, de percepção visual, auditiva. Então, assim, o salto é super bom, mas não pode ter tensão. E aí a sequência ajuda muito, né? Esclareci, Nádia. E deixa eu ver aqui, a Kelly ainda falou. E tem refluxo fisiológico, também sempre após as mamadas, solta jato. Pois é, aí o que eu falei, né? Eu não acho que Mano, um ela vai refluxo querer que mamar sai agora. em Eu tô jato seja dando banho nela. fisiológico. Então, eu acho que se você produz muito leite, Daqui a pouco eu como. ou se a criança mama muito forte e rápido,
ela pode ter o refluxo por volume, mas mesmo assim eu acho que não deveria ser tão assim. Eu acho que ela deveria mamar com calma, então, e ser algo prazeroso. Porque às vezes a criança mama com tanta força que o peito fica dolorido ali a amamentação inteira. Então é importante a gente entender esse processo. Então, refluxo fisiológico, eu não concordo. Pode ser até fisiológico, porque é o Ela não movimento vai ficar, não. contrário do intestino para sair. Então, imagina que eu tive intoxicação alimentar de novo e o corpo entende, olha, que não é bom, preciso jogar para Ela vai fora. estar. É o vômito, né? Eu tive Sua mão intoxicação, tá limpa? e chegou lá no intestino, o intestino viu que não é bom para mim. Então, Não, amor, não põe ela aí, remédio. não. Ela não vai Bebê, chorar. mesma Não, coisa. você tem que Quando eu estou pegar ela. jogando para fora, o Aí, ela não vai corpo, ficar, não, de ó. alguma Ô, forma, não está amor, você bateu entendendo um o negócio volume, nela não aqui. está Me dá entendendo a aqui. quantidade, não está entendendo o Me que dá está aí, deixa eu sendo pegar feito, ela. né? Então, as crianças, às vezes, que têm dificuldade na troca da fórmula, ou às vezes, quando a mãe alimenta alguma coisa que sobrecarrega o bebê também, às vezes, tem isso. Mas, normalmente, no dia a dia, não é legal que tenha esses refluxos que a gente chama de fisiológicos, né? E aqui a Nádia até mandou o refluxo oculto, que aí é pior ainda. O refluxo oculto, o que que as mães mais relatam para mim? Vinícius, meu filho fica o dia inteiro assim, e não consegue sair nada, não consegue colocar para fora nem para baixo. E fica aquilo ali. Aí, às vezes a criança começa a chorar e fica até rouca. Às vezes a criança fica fazendo aquele movimento de fazer muita extensão. E aí, quando a gente olha na cama, a criança está assim, ó. Por quê? Porque ela está tentando tirar a atenção de novo, gente. A criança, ela mesmo se resolve. Ela tenta, né, pelo menos. Quando isso não acontece, o que que ela fala? Ela comunica. Como ela comunica? Com choro, ficando acordada, só querendo ficar no peito. Então, é importante a gente entender o que que é um refluxo, o que que é um GOF, o que que eu posso normalizar e o que que eu não posso, né? Na real, eu não gosto de normalizar nada, a não ser quando é o refluxo por volume e a criança que mama muito rápido, né? Hum, consegui esclarecer tudo para vocês? Acho que foi, né? Ó, e o... Tem alguma aqui? Sim. Então, Kelly, Nádia, e tem uma outra pessoa aqui que eu não consegui ver, mas eu escutei uns barulhinhos de nenenzinho, tem nenenzinho aí, né? Então, assim, quando que a gente pode começar essa sequência? A gente pode começar essa sequência desde o primeiro dia. E quando que a gente pode fazer as sequências? Na hora da amamentação, então a criança está mamando ali, ó, seja o peito, seja na fórmula, a gente vai fazendo as massagenzinhas específicas, aqui vai na cabecinha de um lado, na hora de trocar o peito, vai lá e faz do outro. Faz as massagenzinhas do outro lado, vou responder essa pergunta aí já já, Nath. A gente faz do outro lado, faz no corpo. Às vezes, quando a criança é muito cooperativa, ó, deixa eu ver aqui para baixo, a gente coloca a criança na caminha, do trocador, e a gente vai fazendo as massagens desde a cabecinha até aqui no corpo. Então, quando a criança permite, a gente já vai colocando ó, de barriguinha para baixo, com apoio, sem apoio, fazendo o posicionamento correto da cabeça. E aqui que a Nádia me perguntou aqui, sim, só mais uma dúvida. Pode ser hereditário? Pois alguns da família têm o refluxo. Tem muitas coisas podem ser hereditárias, mas a gente consegue na infância, né, enquanto é bebê, cortar alguns padrões. Então, por exemplo, imagina que eu tenho esse refluxo porque está sendo tensionado. E às vezes todo mundo na família tem esse padrão, mas eu posso quebrar o padrão. Então, se nem tudo que é hereditário, eu preciso, nossa, na hora que eu tiver 60 anos, vou ficar hipertenso. Só se você não fizer, né? Então, a gente precisa também cuidar dos fatores de risco para aquela hereditariedade não manifestar. Porque eu posso ter lá no meu DNA um padrão de ter hipertensão ou ter resistência à insulina, diabetes, né? Mas eu não preciso manifestar, porque eu posso ter uma boa alimentação, eu posso cuidar da qualidade do meu sono, eu posso cuidar, fazer atividade física regular, eu posso cuidar do meu ambiente para ele ser mais salubre, né? Assim, trabalhar com coisas que eu gosto, para estar junto com pessoas que eu gosto, enfim. Mas pode ser hereditário? Pode. O que que eu pergunto para os pais quando fazem consulta comigo? Por exemplo, na questão do que é hereditário, o que às vezes causa algumas alergias, né? Por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, que é o APLV, que não é tão comum, mas a gente confunde muito. Eu pergunto para o pai, pai, você tem alergia a leite, ou intolerância a leite, ou intolerância a glúten, ou qualquer outra coisa? O pai fala, não. A mãe também não tem. Aí tem irmãozinho? Pergunta, o irmãozinho tem intolerância? Não, não tem. Olha, ninguém tem. O pai, a mãe não tem, o irmão não tem, e a criança está com alguma suspeita.
Pode ser que o pai, a mãe e o irmão não manifestaram algo que é hereditário, o bebê sim. Mas isso é menos comum. Pode acontecer? Pode, mas é menos comum. Então é importante a gente entender se é algo que está sendo tensionado. E aí, ó, eu coloquei aqui no link, é, no chat, né, alguns links, e nesses links eu tenho o link do Tudo Sobre Bebês. O que é legal, pessoal? O Tudo Sobre Bebês está na Hotmart. E aí eu ensino a rotina do sono e todas as sequências. E aí vocês têm 30 dias para testar, fazer lá certinho, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E aí, pelo Hotmart mesmo, caso vocês não vejam resposta, mas geralmente fazendo certinho, tem resposta, eu garanto. Eu garanto tanto que se não der resposta, vocês podem ir lá no próprio aplicativo da Hotmart solicitar o reembolso. Vocês nem precisam falar comigo, vocês vão lá, testam as massagens, fazem tudo e, não, Vinícius, deu certo. Ok, ótimo, não deu, Vinícius, ó, nem precisa falar, Vinícius, né? Vai lá no aplicativo, ele mesmo faz o estorno automático, não tem nem passa por mim. Então, vão lá, baixem lá o conteúdo, peça a Fabiana lá amanhã o e-book, mas faça a sequência. Eu garanto para vocês que vocês vão ter uma resposta muito legal. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho de cada sintoma. Mas, tendo dúvidas, me manda uma mensagem no direct. Essa semana eu vou fazer mais bate-papos como esse, para esclarecer dúvidas. Se vocês adquirirem já o Tudo Sobre Bebês, eu vou também estar disponível no WhatsApp e vocês podem sempre mandar mensagem para mim, tá bom? É, deixa eu ver. 2 filhos tiveram e desconfio que o pai e o neto não. Pois é, aí tem que ver essa hereditariedade, Nádia, e tenta mostrar isso para os pais. Eu vou deixar esse conteúdo aqui, esse vídeo, no meu canal do YouTube e eu vou deixar ele disponível, fácil de vocês acharem também. Para você, Nádia, que é avó, poder mostrar para os pais, eles entenderem. E às vezes entender que não é só o medicamento que resolve. O medicamento, ele vai tampar o buraco, ele vai esconder o sintoma. Mas na hora que passa o efeito, o sintoma volta. Então a gente tem que ir na causa, né? Então, eu faço convite para vocês para conhecerem lá o Tudo Sobre Bebês, que eu vou deixar aqui no link. Lá tem esqueci. Lá tem um desconto de 20%. Então, vocês da live aqui, tem um desconto de 20% lá no produto. Então, vai ter mega desconto. E, além de vocês não terem se não tiver resultado, vocês solicitam direto pelo Hotmart o reembolso. Tá bom? Quero saber se vocês gostaram, se eu ajudei. E eu vou estar sempre disponível nos canais, tá bom?